Muito bom dia para você, o NE1 está no ar. A gente começa esta edição com uma informação importante para os passageiros do metrô. Tem mudança na linha centro. Os galhos de uma árvore atingiram a rede de distribuição de energia entre as estações Rodoviária e Cosme Damião. E por isso, os trens vão ter que fazer baldeação para Jaboatão e Camaragibe. Ao longo desta edição, você acompanha como estão os serviços por lá. E você vai ver também a prisão de um homem em Camaragibe que cultivava maconha. Essas imagens são do laboratório que ele tinha montado em casa. Ele também é acusado de vender a droga em vários pontos do estado. Um morador de rua foi assassinado a tiros hoje pela manhã na zona norte do Recife. E um adolescente foi apreendido, envolvido em um grande esquema de crimes pela internet. O assunto, claro, chamou a atenção de famílias pernambucanas preocupadas com o conteúdo que crianças e adolescentes estão consumindo. O NE1 abre essa discussão aqui, vamos conversar com especialistas. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Manda pra gente pelo nosso canal Globo, QR Code está na tela para você participar. E moradores da zona norte do Recife sentiram um cheiro de gás ontem à noite. Em vários bairros houve queixa. A gente traz esse assunto também para você. E ainda tem informação para os donos e donas de casa e quem trabalha com limpeza. Tá com mofo em casa? A gente vai explicar como se livrar dele e também como evitar o aparecimento. O NE1 está recheado de assuntos para você. É só ficar ligado até 1 da tarde. Vamos juntos de onde você estiver. Participa também pelo nosso Instagram, o @ne1.globo. Agora são 11 horas e 49 minutos. Ontem você acompanhou aqui que um adolescente foi apreendido por coagir jovens a se mutilarem por meio de chantagens e por distribuir pornografia infantil. Um caso muito sério que expõe as dificuldades em impedir que esse tipo de coisa aconteça na internet. Muitos adolescentes estão sujeitos a consumir esse tipo de conteúdo criminoso diariamente. É um dever da sociedade como um todo estar atenta a esses perigos. Pais, professores, polícia. A gente chama então Lilian Oliveira para essa conversa. Oi, Lilian, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando. Pois é, a gente mostrou esse caso ontem, inclusive a gente tem imagens dessa coletiva de imprensa onde a Polícia Civil divulgou informações sobre esse jovem de 17 anos que foi apreendido lá em Camaragibe, suspeito de comandar um grupo criminoso que incitava atos violentos. Ele também chantageava jovens para se automutilarem após tirar fotos íntimas delas e também distribuía na internet material com conteúdos racistas e pornografia infantil. A gente tem também imagens de um ataque, um atentado, em que um menor de idade joga um coquetel molotov em uma pessoa em situação de rua no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, esse jovem que foi apreendido em Camaragibe ontem também teria envolvimento com esse crime que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Então isso acende um alerta sobre a importância do debate desse assunto também, já que esses jovens, essas crianças, adolescentes, podem ser tanto vítimas quanto agressores, como a gente viu, né? Ele tem 17 anos. Então a gente foi até uma escola hoje mais cedo, no bairro da Macaxeira, para conversar com os alunos, com os professores, para entender como esses assuntos são abordados em sala de aula. E lá os alunos me contaram que eles aprendem bastante, né? Que eles sempre discutem e têm essa abertura para chegar aos professores, para compartilhar situações de bullying, né, que eles possam estar sofrendo ou também outras formas de opressão. Então tudo isso é tratado na escola, tem uma matéria específica também falando sobre os cuidados na internet. Também conversei com um representante da Polícia Federal, porque esse caso que a gente mostrou ontem é um dos muitos que acontecem, né? No ano passado a Polícia Federal fez mais de 700 operações e aqui em Pernambuco foram 20. Essas operações aqui no estado resultaram na prisão de 31 pessoas envolvidas nesse crime aí de abuso e exploração sexual na internet. Então, é importante, né, que os pais, a sociedade como um todo fique alerta, que monitore, né, que os pais monitorem o uso das crianças e dos adolescentes, o uso do celular. Então, tudo isso a gente vai trazer nessa reportagem daqui a pouco e aí a gente traz mais detalhes. Maristela.
Obrigada, Lilian, por essas primeiras informações. É um assunto que precisa ser discutido e a gente vai ampliar essa discussão hoje aqui no NE1. Obrigada por enquanto, Lilian. Bora agora circular pelo trânsito. 11 horas e 53 minutos e Elvis Lopes está na estrada de Belém. A gente vai junto com ele, acompanhando essa movimentação até tranquila por aí, né? Os carros estão no sentido Olinda, no lado contrário, os motoristas vêm sentido Recife. Os carros também vão aí para Encruzilhada, para bairros aí da Zona Norte, da capital pernambucana, para o bairro do Rosarinho, também para o Espinheiro. E a gente acompanha essa movimentação aí pertinho da hora do almoço. Está dando uma frisada aí na nossa imagem. Elvis Lopes está em movimento, é uma transmissão pela internet. E a gente segue aí o nosso giro pelo trânsito. Daqui a pouco a gente mostra outros pontos para você que está saindo de casa, que está saindo do trabalho para aproveitar ali aquele tempinho, né? Aquela hora de almoço para resolver alguma pendência. A gente vai circulando aí junto com Elvis por vários pontos da região metropolitana. Agora, bora falar de saúde? Sabe aquele sono, aquela sensação de cansaço e indisposição que você sente durante o dia? Isso pode ser deficiência de vitaminas. A falta delas pode provocar queda de cabelo, fraqueza das unhas e até aumentar o risco de doenças crônicas. Daniele Fonseca está com um médico porque às vezes a gente acha que é o cansaço da rotina mesmo, mas essa indisposição pode ser falta de vitamina, né, Daniele? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está nos acompanhando. Eu estou ao vivo aqui na feira pública da cidade de Tabajara, em Olinda, e o médico que a gente convidou para essa entrevista foi o doutor Renato Pomilho. Então, doutor, como saber se essa indisposição, esse cansaço, unhas fracas, isso é falta de vitamina ou algum problema mais grave de saúde? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Daniele, bom dia a todo mundo. Em primeiro lugar, é importante dizer o que são as vitaminas, que são compostos orgânicos, então diferente dos sais minerais, que nosso corpo produz quase pouco ou nada delas. Então a gente precisa garantir elas na dieta. E elas funcionam em muitos processos do nosso organismo ao mesmo tempo, de muitos órgãos. Então, os sintomas de deficiência de vitamina, eles vão ser muito inespecíficos no começo, difíceis de a gente associar ao único culpado. Então, pode ser uma indisposição, uma anemia leve, uma queda de cabelo, uma boca mais ressecada, alteração de humor. A gente está aqui na feira, né? E tem várias opções de frutas, verduras, legumes. O que é que você pode destacar que é muito importante para o nosso organismo? Algum item assim que a gente não pode deixar de comer nas refeições? Em geral, uma alimentação balanceada com frutas e verduras, ela já vai ser suficiente para garantir as nossas necessidades de vitamina no dia a dia. As vitaminas a gente precisa de coisa de micro miligramas por dia. Então, só garantir que tenha um abacaxi, um mamão, que são ricos em vitamina A. Frutas e verduras amarelas, laranjas, em geral, são ricos em vitamina A, como o tomate, o melão, a cenoura. Mas a gente tem também outras vitaminas, como a vitamina E, que a gente encontra facilmente no abacate, na uva. Vitamina C, que a gente tem uma fonte muito importante nas frutas cítricas. E, doutor, como saber se é preciso repor a vitamina de alguma forma? A gente vê muita gente que toma ômega 3, magnésio. Isso é bem-vindo, é recomendado? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer que tudo que a gente coloca para dentro e que não é comida, ou é veneno ou é remédio. E aí, isso, na medicina, a gente seguia muito pelo bom funcionamento do organismo. Se o organismo está funcionando bem, em geral, a gente não vai atrás de doenças. Não existe essa ideia de quanto mais, melhor. Não é porque a vitamina D é importante que a gente vai querer níveis altíssimos. Então, tomar cápsulas de magnésio, de cúrcuma, ômega 3, vitamina D, sem indicação médica, pode trazer sérios problemas também. Doutor, a gente agradece demais, mas continue aqui conosco, que daqui a pouco a gente volta aqui no NE1 com outras informações. Quem tiver dúvidas, perguntas, manda pra gente lá pelo nosso perfil do Instagram, ne1.globo. Maristela. Pelo jeito não adianta chegar na farmácia, né, e sair comprando aí um monte de vitaminas sem orientação de um nutricionista, uma orientação médica, né? Daqui a pouco Daniele Fonseca está de volta para trazer outras orientações.
E faz como ela disse, tá vendo o QR Code? Aí na nossa tela é do nosso canal Globo, um canal aberto de comunicação para você falar com a gente e mandar a sua pergunta. A seguir, o NE1 fala sobre o cheiro de gás que moradores de vários bairros da Zona Norte sentiram ontem à noite. Recebemos muitas mensagens pelo nosso canal Globo, as pessoas ficaram assustadas. Você vai ver também como se livrar do mofo que aparece nas roupas, nos armários, nas paredes. Olha aí as imagens. E ainda um morador de rua foi morto a tiros na Zona Norte do Recife. O NE1 volta em instantes com esses e outros assuntos. 11h58, até já. O NE1 está de volta e um dos nossos assuntos de hoje é o uso das redes sociais e da internet pelos adolescentes. Lília Oliveira conversou com especialistas sobre a importância dos pais estarem atentos aos conteúdos consumidos pelos filhos, né, Lília? Pois é, Maristela, porque é um mundo na palma da mão, né? Então tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Há que haver também um monitoramento do conteúdo que as crianças e os adolescentes estão consumindo ali na internet, né? Então a gente foi até essa escola no bairro da Macaxeira para entender justamente como esse assunto é debatido, ele é discutido com os alunos, já que é uma educação que vem de casa, mas que também precisa ser reforçada, precisa ser fortalecida na escola. Então a gente viu que através dessa matéria, né, que fala sobre o uso das redes sociais, o uso consciente da internet, viu que os alunos realmente encontram esse ambiente acolhedor para compartilhar, de repente, experiências ruins que estejam passando, seja numa rede social, seja com algum colega de sala ou de escola. Então tudo isso é muito importante. Eu conversei também com um representante da Polícia Federal que disse que tem que ficar atento também ao tempo e uso de tela. Por exemplo, crianças até 2 anos de idade, o recomendável é que não tenha contato com nenhuma tela, dos 2 aos 4. Um tempo menor de uso de tela, né? Então tudo isso tem que ser verificado. Vamos assistir então a reportagem que fizemos mais cedo, eu e Bruno Lafayette. A escola vai muito além do quadro e dos livros. Ela é também espaço de escuta, acolhimento e proteção. Em tempos de uso excessivo das redes sociais e superexposição na internet, promover o diálogo e o cuidado virou parte essencial da rotina escolar. A gestão, junto com os professores, elas meio que têm uma parceria com os alunos e os pais dos alunos. Eles super acolhem os alunos aqui, conseguem resolver tudo aqui. Aqui na escola, sobre essa questão, é ótimo, porque também tem uma caixinha de denúncia sobre um bullying, tem, acho que várias campanhas também contra o bullying, e aí isso acaba sendo meio com a união dos professores com os alunos e os pais fora. Na Escola de Referência Ensino Médio Pompeia Campos, no bairro da Macaxeira, no Recife, mensagens mostram aos alunos que o bullying, a violência entre os colegas e outros tipos de opressão devem ser combatidos. Educação que vem de casa e precisa ser fortalecida na escola. Eu acho muito importante ter professores e uma gestão que acolha os alunos. Uma rede de apoio dentro da escola, porque muitas vezes também pessoas não têm dentro da família essa rede. E é muito importante, porque o emocional da gente que é jovem, e principalmente da gente que estuda o dia todo, passa o dia todo na escola, é muito importante a gente ter pessoas com quem contar durante esse tempo. O professor Jean ensina a matéria de cultura digital. Temas como saúde mental e segurança online são debatidos em sala de aula. É muito importante a gente ensinar esses jovens a utilizar o dispositivo que eles têm na mão, porque a gente sabe o mundo de oportunidades que a gente tem no celular, na internet como um todo, tanto para o lado bom, mas também para um lado negativo. Então a gente busca muito trabalhar sobre principalmente a questão da cidadania digital, né? Aquele aluno ele aprender a ter empatia online, aquele aluno aprender também que muitas vezes por conta do anonimato da internet, por conta da grande disseminação que a gente pode ter de informações e tudo mais, acabam se propagando muitas notícias ruins. Então ele aprender a identificar o que é um discurso de ódio, uma fake news, ele aprender a se proteger contra isso, contra o cyberbullying principalmente. O uso ético das redes sociais é também um dos pilares da SaferNet, associação civil sem fins lucrativos com atuação em todo o Brasil. Treinamentos e informações sobre identificação de crimes cibernéticos e formas de denunciar
estão disponíveis no site. Um primeiro passo que a gente tem é a identificação e o reconhecimento desses tipos de violência, que a gente possa falar sobre cyberbullying, sobre a violência sexual online, para que a criança e o adolescente possa se reconhecer quando passa por situações como essa. Um segundo desafio é que quando se trata do ambiente digital, muitos desses estudantes eles não conseguem identificar o digital enquanto uma coisa real, que a vivência a partir desse ambiente digital impacta a vida e a saúde deles. O primeiro passo é salvar e armazenar todas as provas possíveis, os links, certo? E poder denunciar em canais como o canal de denúncia da SaferNet e também para as autoridades policiais. Atenção, cuidado e monitoramento do que os filhos consomem na internet são importantes. Essas atitudes ajudam a prevenir e evitar abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes, crimes que também costumam ocorrer no ambiente virtual. A Polícia Federal é responsável pela investigação desses crimes. No ano passado, foram 719 operações em todo o Brasil. O trabalho resultou na prisão de 293 pessoas. Aqui em Pernambuco, foram 20 operações com 31 presos. Este ano, de janeiro a abril, a Polícia Federal cumpriu 612 mandados de prisão de foragidos da Justiça pelo cometimento de crimes sexuais. Crianças bem informadas são crianças muito mais seguras e protegidas. Ter um diálogo franco e aberto com seus filhos. Por que isso é importante? Porque no menor sinal de perigo, a criança vai sentir a vontade de relatar tudo aquilo que está acontecendo aos pais. O que muitas vezes acontece, Línia, é que os pais não têm esse diálogo franco e aberto, a criança está passando perigo, mas ela tem medo de falar ao pai, com medo até de uma retaliação dos seus pais. E isso não pode de forma nenhuma acontecer. Por isso que é importante esse diálogo, né? Esse diálogo aberto com os filhos ali, muita franqueza. E olha, para fazer essa denúncia é importante guardar os links, guardar os prints, tudo que a pessoa conseguir reunir de provas que podem ser usadas na investigação, né, contra tipos de crime como esse. E aí essa denúncia pode ser feita no site da Polícia Federal com anonimato garantido. O site é o www.pf.gov.br e também no site da SaferNet, que apareceu aí na nossa reportagem, é new.safernet.org.br. Maristela. O que acontece na internet muitas vezes é um crime, né? Um crime que precisa ser denunciado, né, Lilian? Aí a gente se pergunta como lidar com as ameaças desse ambiente virtual, onde criminosos lideram grupos que induzem crianças e adolescentes a práticas muito violentas e que podem até matar. É papel de toda a sociedade combater, sim, esse tipo de crime e também motivo de atenção dos pais e educadores. Por isso, nós convidamos a psicóloga Nathalie Andrade para uma conversa. Ela é doutora em neurociência cognitiva e comportamento. Oi, doutora Nathalie. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao NE1. Pode ficar à vontade aqui na nossa sala e tem muitos pais na sala de casa ou acompanhando a gente do trabalho, de onde essas pessoas estiverem, para esse alerta tão importante, né? A gente escuta muito. Fica de olho naquilo que o teu filho está acessando nas redes sociais. Mas como saber de verdade o que ele está tendo acesso na internet? Eu acho que é uma pauta extremamente relevante e necessária. Eu sou educadora e especialista na área de psicologia. E para eu te responder essa pergunta de um lugar acessível a uma comunidade maior, eu acho que a gente precisa falar de algumas coisas que antecedem um pouco a um lugar de inversão, né? Então, muitas vezes as famílias acham que monitorar é ter a senha do celular do filho, quando, na verdade, o monitoramento ele antecede uma fiscalização das redes sociais. A gente precisa falar sobre um lugar de parentalidade e de presença de família, onde o diálogo ele não pode estar secundário, né, à tecnologia. A maturidade que os adolescentes e que as crianças hoje têm para ter acesso à nossa tecnologia, muitas vezes eles recebem um equipamento que hoje é a rua, né, na mão, e que muitas vezes eles não têm maturidade para ter acesso a conteúdos que não estão sendo monitorados e que são tão atrativos para esses jovens. Aí muitos pais podem estar se perguntando, não posso ter a senha do meu filho, então como eu faço para controlar isso, para fiscalizar de fato? Existe uma privacidade quando o assunto é a segurança desse adolescente nesse meio digital? Eu sempre gosto de trazer uma reflexão, né, de que o adolescente ou a criança, a gente não deixaria ele sozinho em um espaço,
né, que ele é coletivo, sem uma orientação e sem um lugar de conscientização dos riscos. Então, a privacidade de um adolescente e de uma criança, ela é encerrada a partir do momento que os pais passam a ter uma inversão de funções, né? O pai não precisa pedir a autorização do filho, né? É um voto de confiança. Então, quando o pai entrega um telefone na mão de um filho, ele está entregando uma responsabilidade, uma confiança a essa criança que ela pode ser revisitada a partir do momento que ele vai apresentar qualquer mudança comportamental que faz com que a família entenda que ele ainda não tem maturidade para esse acesso. Então, muitas vezes a gente espera, enquanto sociedade, um lugar muito manifesto, um lugar muito grave, alarmante, para que a gente possa enxergar microviolências, né, e mudanças de comportamentos que eles são muito mais silenciosos. E pode restringir, por exemplo, o acesso de alguns conteúdos, fazer uso de alguns aplicativos para ter essa fiscalização também de uma forma clara para esse adolescente, né? Estabelecendo essas regras e fazendo com que ele entenda que regras são essas. Como é que pode ser essa conversa dentro de casa? Isso, é inclusive indicado que os pais tenham essa conversa com os filhos, né? De que existe hoje diferentes aplicativos de monitoramento das redes. Eu acho que, para além de monitorar, estabelecer o tempo de uso, a exposição às telas, né? Devolver às crianças o lugar do brincar, que muitas vezes ficou secundário a um mundo tão tecnológico. E, em contrapartida, o maior exemplo para uma criança é a modelagem do adulto. Muitas vezes os pais também estão hiperconectados, né? Então, eu acho que essa conversa, esse monitoramento, ele é necessário, mas o lugar da modelagem, do exemplo, né, de que eu me conecto com meu filho, eu converso com meu filho, para além de eu checar as redes sociais deles. Eu acho que isso é um ponto crucial. Eu acho que tem que ter um diálogo aberto. Estamos em uma geração diferente, né? É uma geração que ele já nasce imerso na tecnologia e a gente precisa canalizar e potencializar o acesso à tecnologia do uso assertivo dela. E os nossos jovens, eles são carentes, né? Até pela própria imaturidade do lugar do risco. A adolescência é um lugar onde tudo é muito atrativo e a distância desse lugar dos pais na faixa etária da adolescência e a necessidade de eu ser pertencente a um grupo social. E nesse lugar da necessidade de eu ser pertencente a um novo grupo social, que não é mais o lugar familiar, eu acabo me afastando. Então, os pais têm uma corresponsabilidade, os educadores, os professores. Enquanto comunidade, a gente tem uma corresponsabilidade nessas novas gerações. E sobre essa necessidade de pertencer, muitas vezes isso desafia também essa confiança que o pai tem ali de entregar aquele celular na mão desse adolescente. Às vezes ele nem quer fazer essa quebra de confiança, mas pela própria imaturidade, muitas vezes ele é envolvido nesses desafios. E também, por essa necessidade de aceitação, ele acaba avançando nessas fases. Muitas vezes desses jogos eletrônicos que têm um cunho violento muito grande. E exatamente para ser aceito pelo grupo, ele acaba repetindo palavras, ele acaba participando indiretamente desses atentados, como o que nós vimos aí, que foi transmitido para várias pessoas que acompanharam, mais de 200 pessoas acompanharam esse atentado online no Rio de Janeiro, desse caso, desse jovem, né, um adolescente de 17 anos, de Camaragibe. Ou seja, muitas vezes esse adolescente ele não quer quebrar essa confiança, mas também ele é levado a acompanhar esse tipo de conteúdo na internet. Então, como é que os pais ficam de olho nisso também? Isso, eu acho que tem esse lugar do monitoramento, tem um lugar do vínculo, né, que ele não pode ser em nenhum lugar quebrado. Os pais, eles têm uma responsabilidade na educação e é muito interessante porque numa faixa etária de transição, né, na infância há uma superproteção da infância, né, onde as crianças, para construir autonomia, isso é muito processual, e na adolescência, onde é uma transição de saída da infância para a constituição da vida adulta, muitas questões psiquicamente estão sendo formadas, e é justamente aí que os pais acreditam que as crianças podem ter uma maior autonomia. E é nessa falsa sensação de que ele está se tornando adulto e que tem mais autonomia que muitas vezes esse espaço e essa lacuna de afeto e de vínculo familiar acaba que eles entram nesse mundo e no perigo das redes sociais. Acredito sim que o lugar mais saudável para devolver a nossa geração hoje um lugar assertivo é retardar a entrega dos celulares. Quem já entregou os celulares, fazer o monitoramento, o lugar da privacidade ele não existe
acima do lugar da segurança. Pai e mãe têm função de responsabilidade e de proteção e de integridade física, emocional e social dessa criança. E tem comportamentos que podem ser observados antes mesmo daqueles sinais físicos, né? Nós falamos aqui sobre mutilação, nessas fases, né, que eles vão avançando nesses jogos, nesses chamados desafios, antes mesmo desses cortes pelo corpo. Alguns comportamentos podem ser já vistos pelos pais? Que comportamentos seriam esses? Uma mudança, às vezes, a gente chama que às vezes existe um comportamento que ele é silencioso e o comportamento que ele é manifesto. O manifesto é esse que você está compartilhando, né? Quando já existe uma mutilação, algo muito mais gritante, uma violência, uma mudança mais disruptiva de comportamento. Mas antecedendo a isso, que já é um lugar mais exagerado, né, de pedido de ajuda, existem alguns sinais ali de mudanças sutis, insônia, um lugar de pouca convivência no contexto familiar, isolamento, estar mais só no quarto. Então, esses são alguns dos sinais que a gente pode estar atento para prevenir esses comportamentos e esse vacilo nas redes sociais. Então, a atenção e a necessidade da criação, né, de um ambiente seguro dentro de casa para conversar sobre este tema que é tão importante, que a gente chama a atenção aqui no NE1 para todas as famílias. Sim. Nathalie, muito obrigada por sua participação ao vivo. Até a próxima e uma ótima tarde. Para você também. Obrigada. Obrigada. Agora, 12h17, está saindo para pegar o metrô? Olha, tem mudança no serviço, a gente atualiza a situação para você. Os galhos de uma árvore atingiram o sistema de energia da linha Centro. Por isso, todos os trens que saem da estação Recife estão indo apenas para o ramal Jaboatão. Você está vendo imagens ao vivo aí do nosso Globocop. A gente está mostrando já a movimentação de passageiros por aí. Muita gente não sabe o que está acontecendo. Olha, de acordo com a CBTU, quem sai da estação Recife ou de outras estações com destino a Camaragibe precisam descer aí na estação Coqueiral e trocar de trem, vai mudar de plataforma, viu? É que na estação Coqueiral dá para pegar o metrô para Camaragibe e seguir a viagem. Essas imagens que você está acompanhando são da estação Coqueiral. Tem muita gente na plataforma esperando o trem, é um problema todo dia, o passageiro do metrô não tem um minuto de paz. E agora muita gente está pensando aí como é que vai ser essa volta para casa, gente que está tentando ir para os compromissos da hora do almoço. Nosso Globocop está sobrevoando aí a região e a qualquer momento a gente pode trazer novas informações. E um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar de Pernambuco. O suspeito tinha um tipo de laboratório para o cultivo de maconha. Gustavo Ferreira traz outros detalhes das investigações para a gente. Oi, Gustavo, boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde a todos que acompanham o NE1. Estou ao vivo aqui no quartel da Polícia Militar, no Derby, para falar sobre essa prisão. Essa prisão foi na noite de terça-feira e a apreensão também dos pés de maconha e de outros objetos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora eu vou conversar com o Tenente Adolfo Vasconcelos, que está aqui ao meu lado, da Rádio Patrulha da Polícia Militar. Ele vai explicar para a gente, Tenente, boa tarde, bem-vindo ao NE1, como vocês chegaram a esse homem, a essa propriedade que fica lá em Aldeia, quilômetro 8 de Camaragibe, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Gustavo. A patrulha o efetivo policial da Rádio Patrulha tomou conhecimento, após um levantamento prévio, de que na região estava sendo cultivado, né, popularmente, essa planta maconha, de maneira ilegal. E aí é uma região de sítio, né, região rural, de aldeia, e ao nos deslocarmos para lá, por um terreno baldio, com o avanço da equipe, foi localizada uma casa e, ao lado, já conseguimos visualizar essas plantas, né? Uma quantidade razoável, pelo menos 40 vasos. Isso numa estufa, né? Não, ainda foi numa estufa, essa parte foi na parte externa ainda. E aí, a partir do momento que nós nos aproximamos, o suspeito, ele se apresentou, né, como dono da casa, e aí, ao indagar ele nos mostrou um documento e disse que tinha autorização para cultivar essa planta, uma autorização judicial. Porém, em primeira análise desse documento, nós verificamos que no documento só tinha lá autorização para o plantio e o cultivo de 9 plantas, num espaço quadrado de 5 metros.
né, realmente já incompatível com aquilo que nós visualizamos fora da casa. Né? E a partir da conversa com ele já nos informou que tinha mais uma estufa, dentro de casa, e uma terceira estava sendo produzida, né? Então já estava no desenrolar. E quando nós entramos lá, e aí sim foi constatado que tinha muito mais plantas, mais de 100 plantas ele estava cultivando. Então, assim, ficou realmente bem acima daquilo que ele havia inicialmente dito para a gente que tinha autorização para cultivar. Bom, a gente está conversando aqui, tenente, agora eu vou conversar com a delegada Tainá Fiorese. Muito obrigado pelas informações. Foram 155 pés de maconha encontrados e teve também outros objetos, né, delegada? Boa tarde, bem-vinda também ao NE1. O que vocês acharam? E essa autorização que o homem apresentou a vocês era incompatível com o que foi encontrado, né, como disse o tenente? Boa tarde. Então, ele conseguiu um habeas corpus preventivo, um salvo-conduto, no município de Paudalho. Essa decisão judicial era para uso próprio, então ele deveria plantar, no máximo, 9 plantas, até 5 metros quadrados, para a produção do canabidiol, que ele faz utilização. Porque o canabidiol é uma substância já aprovada pela Anvisa, vendida já nas farmácias, só que é uma substância cara. Então, ele alegou não ter condição financeira de poder prover isso e solicitou, então, a produção caseira. Aí vocês acharam, junto com a polícia, né, esse material todo. Ele foi preso por tráfico de drogas em flagrante, passou por custódia, foi solto. Mas as investigações continuam, né? O que vocês já sabem? Sabem se era para consumo próprio, para comercialização? Por quais crimes ele pode vir a responder com o avanço da investigação? Indícios apontam que não era para consumo próprio, porque, veja, 9 vasos e foram apreendidos 155 pés de maconha. 2 estufas, uma estufa climatizada e a outra externa. E uma terceira estufa sendo construída, pipetas, prensas, máquinas. Então, era já uma estrutura já criada de uma forma sofisticada para até mesmo uma comercialização, uma vez que foram apreendidos mais de 1.320 frascos já encomendados, né, fechados, lacrados, para poder colocar essa substância e, com certeza, comercializar de alguma forma. As investigações continuam, não é isso, delegado? Com certeza. Muito obrigado pelas informações, delegada Tainá Fiorese. Obrigado também ao tenente Adolfo Vasconcelos, da Polícia Militar. A gente, claro, né, Maristela, vai continuar, vai seguir acompanhando esse caso, o desenrolar dessa investigação. Volto com você. Isso, Gustavo. Obrigada pelas informações. E um morador que morava na rua foi morto a tiros no bairro da Encruzilhada, na zona norte do Recife. O crime foi hoje pela manhã dentro da área do mercado público. Joab Alves está no local onde ocorreu o crime. Oi, Joab, boa tarde para você. Olá, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso NE1. Falo direto aqui desse mercado onde tem uma grande movimentação, né? Abre por volta das 6 horas da manhã e sempre tem um fluxo grande de pessoas. Esse crime teria acontecido por volta das 7 horas da manhã dessa quinta-feira. Segundo alguns comerciantes, no momento do crime, muita gente ainda estava organizando as barraquinhas. Tem muitas pessoas que trabalham aqui vendendo roupa, comida, frutas, enfim. E isso aconteceu aí justamente próximo das 7 horas da manhã. A gente está bem próximo do local do crime. Foi próximo dessas barracas, na última, onde tem aquelas cadeiras, tem também mesa. A gente fez até algumas imagens no momento que a gente chegou. E é nesse local onde acontece nos finais de semana, né, para o pessoal que está acompanhando o nosso NE1, tem a música ao vivo nos finais de semana, tá? Segundo o pessoal aqui, os comerciantes, muita gente pensou até que eram fogos de artifício no momento do crime. O homem, a polícia confirmou que ele tinha 36 anos, tá? E não tem o nome ainda da identidade dele, apenas que era conhecido aqui como Chico. A gente conversou com a comerciante e você vai ouvir agora essa entrevista. Ele estava dormindo, ele passou aqui logo cedo, aí foi dormir. Quando ele chegou ali, estava dormindo, eu não vi, só vi foi a zoada, 4 tiros na cabeça dele. Aí eu não fui nem lá olhar. Eu estava aqui arrumando minhas mercadorias, eu só vi os tiros. Não vi quantos foram, nem nada. Só vi só os tiros. Foi quase 7 horas, é tranquilo. Tinha pouca gente, mas quando ouviram, aí muita gente apareceu, né? Então tá aí, gente. Esse foi o depoimento da comerciante. E assim que a gente chegou, ela conversou com a gente, disse que era comum ver ele por aqui e sempre dormia nesse local. Inclusive no local que aconteceu o crime, tinha um colchão onde ele dormia.
Reforçando que a gente entrou em contato com a Polícia Civil, a polícia confirmou que ele tinha 36 anos, não tem a identidade, apenas que, como as pessoas aqui estavam conversando com a gente, que era identificado como Chico. A polícia segue investigando para descobrir quem fez esse crime e vai seguir investigando esse caso que aconteceu nessa quinta-feira. Maristela. Obrigada, Joab, por essas informações. A gente segue com outros assuntos aqui no NE1. Agora, 12h25, imagens do trânsito para você. Continuamos com Elvis Lopes, que está passando agora pela PE01, no Complexo de Salgadinho, em direção a Olinda. Uma movimentação bem tranquila aí do trânsito na região, para as pessoas que estão seguindo aí para os compromissos da hora do almoço, de repente para resolver aí aquela pendência, né, para buscar o filho na escola. É um horário que muita gente está se deslocando e nós estamos em movimento junto com você, de onde você estiver. Você participa do NE1, manda para o nosso canal Globo a sua mensagem, fala qual é o teu caminho, hein? Para Elvis Lopes mostrar como é que está a movimentação ao vivo. Obrigada, Elvis, aí por mostrar essas imagens para a gente. E olha, ontem, em vários bairros da Zona Norte do Recife, moradores sentiram um cheiro de gás. A gente recebeu muitas mensagens pelo nosso canal Globo. Nós separamos algumas mensagens aqui para você. Olha só, a Karina escreveu para a gente cheiro de gás muito forte aqui na Tamarineira e Redondezas. Vocês têm alguma informação? Obrigada, Karina, por sua participação ao vivo. O Jairo também escreveu para a gente. Fui informado que existem vários chamados para acionamento dos bombeiros relatando o cheiro forte de gás. Os chamados são dos bairros do Parnamirim, Rosarinho, Graças, Espinheiro e também Casa Forte. O Jairo também escreveu para a gente, precisamos saber a origem desse cheiro de gás para a segurança de todos da Zona Norte. Obrigada também, Jairo. A Giselda escreveu, os moradores sentiram cheiro de gás ontem no Recife. Severina também escreveu, sentimos cheiro forte de gás em toda a região norte daqui de Recife. Muita gente falando no Instagram, não sei o que houve. Vocês poderiam saber aí, dizer para a gente? Obrigada, Severina. A Adriana também conversando aqui pelo nosso canal Globo, mandou mensagem aqui na Tamarineira, na rua Alfredo Osório, sentiu o cheiro de gás muito forte. Olha quanta gente mandando mensagem para a gente desde ontem para falar sobre isso. Rocha também escreveu para a gente, moradores de vários bairros da região norte do Recife sentiram cheiro de gás em horários simultâneos. Ontem à noite, você percebeu também, perto aí de onde você mora aqui na Zona Norte do Recife, a Fernanda também percebeu. Gostaria de saber o motivo de toda a Zona Norte ser invadida por um cheiro fortíssimo de gás. Agradeço demais a participação de todo mundo que entrou em contato aí pelo nosso canal Globo. E claro que nós procuramos a Copergás, que é a companhia responsável pela distribuição do gás natural em Pernambuco. Por nota, a Copergás informou que, diante dos relatos de cheiro semelhante ao de gás em bairros da Zona Norte do Recife, equipes técnicas realizaram inspeções na região e não detectaram nenhum vazamento de gás natural canalizado da companhia. A Copergás deixou também 2 telefones disponíveis para você tirar dúvidas, tá? É o 117 ou então o 0800 281 2002, esses números estão aparecendo aqui, olha, na nossa tela. Claro que nós procuramos também o Corpo de Bombeiros, que informou que não foi identificado nenhum vazamento de gás, para tranquilizar aí todo mundo que percebeu esse cheiro, mas claro que a gente vai continuar acompanhando e você participando pelo nosso canal Globo. A gente segue agora com outros assuntos, porque hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a governadora Raquel Lira lançou um projeto para a preservação ambiental. Natália Dielu tem as informações ao vivo, direto do Palácio do Governo. Natália, boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Esse anúncio acabou de acontecer aqui no Palácio do Campo das Princesas. Eu estou ao lado de Ana Luísa Ferreira, secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, porque foram alguns anúncios, né? Um deles é o cartão verde, que é um pagamento por serviços ambientais para até 180 famílias. Secretária, boa tarde, bem-vinda ao NE1. Queria que a senhora explicasse que tipo de serviço ambiental é esse? Quais são os critérios para essas famílias participarem? Boa tarde.
Boa tarde, maravilha. Pois é, nessa primeira etapa vão ser até 180 famílias e, na verdade, a gente lançou hoje também o edital Plantar Juntos Organizações Socioambientais. A gente vai estar contratando 10 organizações da sociedade civil que estão nos territórios e eles chamam os agricultores familiares, as comunidades tradicionais, eles conseguem reconhecer e também trazer para práticas de agroecologia, de sistemas agroflorestais, onde a gente produz, mas também cuida do solo. Então, essas famílias que vão participar desse edital, elas vão estar elegíveis a serem credenciadas diretamente pela AGE, a nossa agência de fomento do Estado de Pernambuco, e assim receberem o cartão verde Pernambuco, né, esse pagamento por serviços ambientais. Um orgulho enorme executar o primeiro projeto de pagamento por serviços ambientais do Estado de Pernambuco. Na prática, o que são esses serviços ambientais? Serviço ambiental é a gente cuidar do meio ambiente. Existe uma gama enorme de serviços ambientais já regulamentado por lei, né, no estado de Pernambuco, regulamentado desde 2016. E, por exemplo, quando a gente deixa de lado práticas de agricultura que terminam degradando o solo, por exemplo, com o uso de agrotóxicos, em práticas de monocultura, e a gente passa a fazer agroecologia, isso restaura o nosso solo. Qual vai ser o valor pago para essas famílias, secretária? A gente tem uma base, que é o valor venal da terra, né? Tem um estudo técnico, metodológico para chegar até esse valor. E como isso é um valor subjetivo, a gente vai chegar junto dessas organizações socioambientais para determinar na realidade de cada território. Secretária, no ano passado vocês haviam anunciado, né, esse projeto Plantar Juntos. Hoje vocês anunciam subdivisões desse projeto, Plantar Juntos assentamentos, Plantar Juntos cidades verdes, Plantar Juntos organizações socioambientais, né? Mas vocês haviam anunciado já no ano passado, né, um investimento de 152 milhões de reais. O que é que foi feito de lá até aqui? Perfeito. Esse investimento é um investimento projetado para o plantio das 4 milhões de árvores, que é a meta posta no programa de governo da governadora. A gente, junto com o Plantar Juntos, a gente nunca quis somente plantar as 4 milhões de árvores. A gente sempre quis usar isso como uma plataforma ampla de educação ambiental. Quando a gente fala de educação ambiental, não é somente para as crianças, né, e para os adolescentes. A gente fala para a sociedade como um todo. Então, nesse tempo, né, de um ano para cá, a gente conseguiu engajar mais de 60 empresas. Né, diversos municípios e organizações. A gente teve uma ação belíssima junto com a Prefeitura de Olinda, né, no segunda-feira, na abertura da Semana do Meio Ambiente, do primeiro corredor verde de Olinda, né, com mudas, né, e 1.500 mudas doadas por empresa participante do Plantar Junto Empresas, né, nesse caso específico foi a Heineken, junto com o município de Olinda, que deu ali o lugar, o território e vai fazer a manutenção dessas árvores. Então, a gente sempre quis fazer essa grande plataforma, unindo empresas, municípios, que é quem tem o território, Estado de Pernambuco, organizações, enfim. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando. Secretária, começou a chover aqui, por isso guarda-chuva. Muito obrigada. Boa tarde para a senhora. Maristela. Obrigada pelas informações, Natália, já aí com o guarda-chuva na mão, que começou a chover. Bora então falar do tempo. Já choveu hoje também mais cedo na região metropolitana. Janela aberta para você direto da PE 15, com muitas nuvens no céu. Um movimento mais tranquilo aí para quem está chegando ao Recife, do lado direito. Agora faz 29 graus e com as chuvas e temperaturas um pouco mais baixas aqui na região metropolitana, a umidade aumenta e o mofo começa a aparecer com mais facilidade. É nas paredes, no armário, até debaixo da cama. A gente recebeu um vídeo de uma moradora de Olinda que está passando por esse problema. Ela mostrou a situação da casa dela. Vamos ver? Meu nome é Grináuria e eu gostaria de saber se tem solução para este mofo. Como faz para retirar? Se tem jeito? Se pintando sai? Como faz para tirar o cheiro de mofo das roupas? Embora estejam limpas, esse período de chuva sempre deixa as roupas com um cheirinho de mofo. Mesmo que o guarda-roupa não tenha, aparentemente, não tenha nenhum mofo. Grináuria, muito obrigada por sua participação. Claro que nós fomos em busca de maneiras para acabar com o mofo. Lilian Oliveira é quem traz essas informações. Ela está numa escola acompanhando uma aula de biologia. Dá para se livrar do mofo, Lilian?
Pior que dá, Maristela. A gente está no laboratório de uma escola que fica no bairro da Boa Vista. São alunos do 3º ano, né, que estão tendo essa aula com o professor de biologia. Professor, a gente mostrou agora a dúvida de uma telespectadora que falou que na casa dela está aparecendo muito mofo. Tem como se livrar desse mofo? Quais são os cuidados? Boa tarde. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Maristela. Tem sim, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um pedaço de reboco que é utilizado aí nas construções. Então, aqui a gente vê um pouco de lodo, que a gente chama de algas, né? Mas você consegue ver alguns pontos brancos de mofo. E aí, quando essa parede ela for branca, você pode fazer a higienização utilizando água e utilizando o hipoclorito de sódio, a metade de 50% a 50%. Então, se você usa 500 ml de hipoclorito da famosa água sanitária, 500 ml de água, coloca no borrifador e limpa esse local. Caso, Lilian, já esteja dessa maneira que está aparentando aqui essa parede, tem que chamar um profissional, fazer a retirada, passar uma tinta antifúngida, aí assim vai priorizar não ter fungos nessa parede. Professor, e por que nessa época os fungos aparecem mais e em que parte da casa eles costumam aparecer com mais frequência? Os fungos, na verdade, são micro-organismos, né, que são liberados por esporos. Então, aqui mesmo nesse ambiente, nós temos esporos de fungos. Porém, os locais eles devem ser higienizados todos os dias e deve haver essa manutenção de limpeza. O fungo, Lilian, ele gosta muito de locais que sejam abafados, sejam quentes e também úmidos. Ou seja, nossa região, principalmente a região Nordeste, ela é ótima para esse fungo. Você vê, né, sempre fala assim, Recife, está chovendo, daqui a pouco é calor. Então, principalmente para alguns móveis que ficam muito encostados, onde nós temos umidade de paredes, onde nós temos encanação, muitas vezes úmido, você tem propiciando o fungo ali, vai estar. Isso pode trazer também problemas respiratórios, né? Estava conversando com os alunos aqui, a Joana tem rinite, né, Joana? Então, quando está nesse período chuvoso, assim, muda a temperatura, o que é que você começa a sentir de sintoma? Logo o nariz já ataca, a garganta também. É sempre importante tomar o antialérgico e também ter cuidado com a limpeza dentro do quarto ou da casa, né, dos moradores também. É muito importante limpar ar-condicionado, ventilador, principalmente atrás dos móveis também, que sempre acumula muito. Então, importante mesmo. Obrigada, viu, Joana? Você, seu nome? Matheus. Matheus, o que vocês aprenderam assim sobre os fungos? Todo fungo é prejudicial ou não? Tem fungo que é de boa? Boa tarde. Alguns fungos, eles são benéficos também, né? Tem fungo que a gente pode comer, alguns cogumelos, fungos que podem ser usados para a produção de medicamentos farmacêuticos. Porém, a gente tem que estar sempre tentando fazer a higienização na casa, olhando por trás dos móveis, limpando ar-condicionado. E principalmente evitando lugares úmidos e escuros, porque esses fungos eles podem prejudicar a nossa saúde, né? Corretíssimo, muito obrigada. Professor, a gente tem aqui também roupas e uma bolsa, né, que também dá para fazer uma misturinha para tentar salvar a peça. Isso, então quando nós temos roupas, né, bolsas, sapatos, cintos que ficam muito tempo, né, guardados, você pode ver essa camisa aqui branca, né, ela está toda mofada, ela está com manchas, na verdade, de fungos que já estão nela e outros processos. Então, para roupa branca, Lilian, a gente indica também utilizar o hipoclorito de sódio, água sanitária, com a solução com água e deixar 30 minutos de molho. Já para as roupas coloridas, que não podem utilizar o hipoclorito de sódio, 2 limões, né, espremidos, fazendo um suco, misturando também com a água e fazendo o mesmo procedimento, deixando 30 minutos. E sempre ter cuidado para não misturar esses produtos um com o outro, né? Porque isso também pode trazer riscos para a saúde. Professor Leandro Alberto, muito obrigada. É isso, Maristela, dá para salvar sim, é só ter cuidado, né? E usar essas soluções certinhas aí, como o professor indicou. Volto contigo. Isso, Lília, boas dicas. Obrigada aí pelas orientações. Agradece também o professor. E cuidar da sua saúde é um dos compromissos aqui do NE1. Estamos aqui juntos, um incentiva o outro, para fazer atividade física, para buscar uma alimentação melhor. E a falta de vitaminas que pode provocar aquela indisposição. É assunto de Daniele Fonseca, você participa pelo nosso canal Globo. QR Code está na tela para você mandar as suas perguntas, porque Daniele está com o médico para tirar essas dúvidas, né, Daniele? Maristela, sigo ao vivo aqui na feira pública na cidade de Tabajara, em Olinda, e sigo também aqui ao lado de Dr. Renato Pomilho,
Poliana usou nossas redes sociais, nosso canal, para mandar uma pergunta, doutor. Ela quer saber o seguinte: quais são os sinais mais esquisitos que o corpo pode dar quando está faltando alguma vitamina e ninguém desconfia que pode ser isso? O que é que ela deve estar querendo dizer com sinais esquisitos, hein? Sinais esquisitos, em geral, vão ser mais incomuns. Vão ser apresentações mais raras. Mas a gente pode ter sintomas bastante estranhos mesmo. Por exemplo, fratura mesmo sem ter pancada, sem ter queda. Cegueira para enxergar só no escuro, dificuldade para enxergar no escuro. Hemorragia no olho, alucinações, alteração de humor, depressão. E quais são as vitaminas que podem estar faltando no nosso corpo para que esses sintomas apareçam? Cada uma vai ter uma apresentação específica. No caso do sangramento, normalmente a gente está falando de deficiência de vitamina K. No caso de fratura ou de osteoporose, a gente está falando de vitamina D. No caso de anemia mais grave, a gente está falando de vitamina B12. Qual é a função, doutor, da vitamina, começando pela B12 no nosso corpo? A B12 ela é muito importante para garantir a nossa produção de DNA. Então ela vai ser muito importante para a nossa produção de novas células sanguíneas e dos nossos neurônios. E aí com isso ela vai ser essencial na nossa alimentação. E a vitamina D? A vitamina D ela é importante por regular a nossa absorção e excreção de cálcio e de fósforo e com isso garantir uma boa saúde óssea. Em alguns grupos específicos, inclusive, a gente vai precisar rastrear de rotina a deficiência de vitamina D, mesmo que não haja sintoma. É o caso de mulheres a partir dos 60 anos ou homens a partir dos 70 anos, para a gente evitar a osteoporose. Pode ser, inclusive, necessário complementar com uma densitometria óssea. A gente deixou separadinho ali atrás, né, uns repolhos e combinamos que íamos falar sobre o repolho. As folhagens, né, de um modo geral, são boas para quê no nosso corpo? Trazem quais vitaminas? As folhagens, elas são muito ricas em vitamina E e vitamina K, mas também algumas, sobretudo as folhas mais escuras, elas possuem algum teor de vitamina D. A vitamina D e a B12, que foram as que a gente acabou de mencionar, em geral elas são mais encontradas nos produtos de origem animal. Por isso que veganos estritos, por exemplo, em via de regra, precisam suplementar vitamina B12. Doutor Renato, muito obrigada pela participação. Agora, Maristela, quero encerrar aproveitando e dizendo ali o preço de alguns itens, né? A unidade do abacaxi, olha, R$ 6,00 aí um abacaxi e R$ 3,50 o quilo do mamão. É contigo aí no estúdio. Boa, Dani. A gente já aproveita para fazer aquela pesquisa de preço, né? E logo mais nos destaques do Jornal Hoje, você vai ver uma operação da Polícia Civil da Bahia contra um grupo que roubava canetas usadas para emagrecimento. Olá, Kovalik. Olá, daqui a pouco, no Jornal Hoje, a Polícia da Bahia faz operação contra grupo que roubava canetas usadas para emagrecimento. Isso também acontece em outros estados, como Rio de Janeiro. Câmeras de segurança mostram criminosos atacando farmácias para limpar o estoque. Nas notícias internacionais, Israel recupera os corpos de 2 reféns mortos pelo Hamas. É um casal de idosos de 72 e 70 anos de idade. A família sabia que eles estavam mortos desde o fim de 2023, mas os corpos ainda estavam em poder dos terroristas. A gente vai mostrar as imagens da fuga de dezenas de criminosos no Rio de Janeiro. Foi durante uma operação da polícia no fim de semana, na Rocinha, para combater o esquema do Comando Vermelho, que tenta dominar o serviço de internet no Ceará. A polícia diz que os chefes das quadrilhas cearenses estão escondidos no Rio. Tudo isso e muito mais você vai ver no Jornal Hoje. A gente se encontra daqui a pouco. A seguir, um passeio pelo bairro do Coque. Bora conhecer um pouco da rotina dos moradores e também do comércio do bairro. O NE1 vai para o intervalo bem rapidinho, com imagens da Avenida Olinda Dom Helder Câmara, no bairro do Varadouro. Elvis Lopes está pelas ruas. Os motoristas estão no sentido Olinda e o NE1 volta em instantes. Agora, 12h44.
Estamos de volta e chegamos no mês de junho e as festas juninas estão acontecendo pelo estado. Pensando no cuidado com os acidentes envolvendo principalmente a rede elétrica, a Neoenergia Pernambuco e o Corpo de Bombeiros realizaram na manhã de hoje uma coletiva sobre as ações de prevenção e cuidados para as festas juninas deste ano. Gustavo Ferreira acompanhou tudo e traz os detalhes agora para a gente. Quais são esses cuidados, hein, Gustavo? Oi, Maristela, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, são aqueles cuidados de sempre, né? Com a rede elétrica para evitar choques. Também a gente sabe que nessa época de festas juninas, muita gente acende fogueiras, brinca com fogos de artifício, inclusive crianças. Tem também quem acabe sobrecarregando a rede elétrica, né? Instalando lâmpadas na frente de casa ou nas praças. Por isso que a Neoenergia e o Corpo de Bombeiros se reuniram hoje na sede da Neoenergia, no bairro da Boa Vista, centro do Recife. A gente conversou, acompanhou a coletiva e conversou com representantes tanto da distribuidora, da Neoenergia, quanto do Corpo de Bombeiros. A Neoenergia explicou que fez um trabalho de reforço da rede elétrica e também aumentou o número de profissionais que vão atuar e já estão atuando, principalmente naqueles polos centrais da festa, né? Caruaru, por exemplo, Petrolina e também os festejos da região metropolitana. Já o Corpo de Bombeiros deu orientações para todo mundo e também caminhos para que, caso aconteça alguma coisa, a pessoa possa entrar em contato. Tanto a Neoenergia quanto bombeiros falaram principalmente sobre a regularização das barracas. Eles deram essas orientações para quem quer trabalhar, para quem já está trabalhando, para evitar principalmente as ligações clandestinas, que são um risco que está na vista tanto dos bombeiros quanto da Neoenergia. Vamos ouvir o que os representantes da Neoenergia e dos bombeiros disseram. Fizemos diversas ações de manutenção, como inspeções de mais de 250 quilômetros de circuitos. Fizemos ali, de forma estratégica, o posicionamento também de equipes que vão estar atuando para atender de forma rápida, caso haja necessidade. Teremos também subestações móveis que estão posicionadas estrategicamente para atender alguma demanda, caso tenha alguma falha em alguma subestação, que a gente espera que, obviamente, que não ocorra, mas isso é um planejamento, é uma prevenção que a gente tem. E é fundamental que as pessoas se organizem para esse período. Então, observem também a revisão das suas instalações elétricas. Para Caruaru, especificamente, nós temos equipes que estão posicionadas em pontos estratégicos, sabemos da concentração de pessoas e da dificuldade que a gente tem muitas vezes de se movimentar. Então, as equipes já estarão em pontos posicionadas estrategicamente com materiais, com equipamentos necessários e prontas e aptas para atuar caso haja necessidade. Toda e qualquer ligação clandestina que for identificada durante o período vai ser retirada de forma imediata, pois as ligações clandestinas, elas promovem uma situação de risco para as pessoas que fazem essa ligação, porque elas são feitas com materiais improvisados, com materiais fora de padrões técnicos e colocam em risco a vida das pessoas que fazem essa ligação e também da sociedade que convive com esse entorno. Então é fundamental que, inclusive, aqueles que identifiquem ligações clandestinas denunciem. Em relação à fiação elétrica, já foi dito aqui amplamente quanto à questão de serpentina, a questão de fogos. Hoje, a gente tem também parte da população utilizando a questão dos drones, essas aeronaves remotamente pilotadas. A gente pede para que, nessa época, até pela falta de visibilidade causada pela fumaça das barracas, que a gente não use drone, principalmente à noite, próximo à questão de fiações, porque já aconteceu de ter esses drones impactando diretamente com a fiação e vir trazer a qualquer tipo de acidente ou algo do tipo, que é o que a gente não quer para esse período. A gente está numa época também que muita gente coloca palco, coisa do tipo. A gente pede para que esses palcos tenham, de fato, os ARTs, todas as regularizações em relação a um engenheiro elétrico atestando que o palco está seguro. Caso a gente tenha qualquer tipo de emergência, a população ela pode e deve acionar a corporação pelos canais competentes, que é o 193. E caso a gente tenha qualquer tipo de apoio que necessite da Neoenergia, a gente vai fazer esse contato, como faz de forma ordinária, assim como a própria Neoenergia, quando precisa do nosso apoio, através de incêndio, muitas vezes em fiações aéreas, a gente também tem esse estreito contato para fazer gestão operacional e resolver a ocorrência o mais rápido possível. Vamos então agora repassar alguns contatos importantes, né? A Neoenergia diz que disponibiliza o 116, que é o número para qualquer tipo de ocorrência, reclamação, quando você perceber, de repente, uma ligação clandestina, uma ligação irregular ou algum problema envolvendo a rede elétrica. Tem também o WhatsApp da Neoenergia, o 32176990. E também aproveito para reforçar o contato dos bombeiros, né? O 193 para qualquer ocorrência, e também existe o site bombeiros.pe.gov.br.
por esse site. Você que tem uma barraca de alimentos ou de fogos, quer trabalhar nos polos de festas juninas, pode entrar, acessar e saber como fazer essa regularização para evitar qualquer tipo de problema. E a Neoenergia e os bombeiros reforçaram que vai haver fiscalização com equipes fixas e móveis em todos os estados, todas as cidades de Pernambuco, onde houver festejos, porque a gente sabe que é festa para todo mundo e ninguém quer dor de cabeça, ninguém quer nenhum problema nesse mês que é só de alegria, Maristela. É para aproveitar a festa com segurança, né, Gustavo? E o NE1 está sempre de olho na rotina das comunidades. Se precisam de melhorias, a gente abre espaço para as reclamações desses moradores. E temos orgulho de mostrar o que funciona, os bons exemplos. Hoje a nossa visita é à comunidade do Coque, que fica na ilha de Joana Bezerra, na área central do Recife. O repórter Joab Alves fez um passeio pelas principais ruas do Coque e traz para a gente histórias criativas, de luta, de superação, histórias que inspiram a comunidade do Coque, mudando vidas e produzindo sonhos pelas mãos do empreendedorismo. Estamos na comunidade do Coque. Por aqui vivem mais de 12 mil pessoas. Em 2020, essa comunidade teve o pior índice de desenvolvimento humano da cidade. Nesse mesmo ano, mais da metade da população vivia com a renda mensal entre 130 e 260 reais. Vamos ver aqui na comunidade do Coque muitos empreendedores, histórias inspiradoras. E você levando 3 quilos de cará, você só vai pagar R$10. Eu sou de Delitrão. Eu faço conserto, qualquer tipo de conserto. Bato fresh, aumenta a roupa, diminuo, faça banhado. Em geral, conserto em geral. Pode vir aqui. Pedido é mão de tesoura. É através dessa ferramenta aqui. Eu ajudo o que for possível para ganhar um pão de cada dia aqui. Eu pouco muito, graças a Deus eu ganho. E outra coisa, é uma terapia. Para mim é uma terapia. É uma alegria estar costurando pro povo. Mercadinho dentro de casa? Seu José Rafael fez. Eu estava desempregado, eu pensei o quê? Botar um comércio, né? Porque eu tinha que ter um alimento para ter qualquer coisa para comer, né? Então pensei em botar um comérciozinho. Uma manteiga, ovos, certo? E bolacha e várias coisas. Tá dando certo, né? Pelo menos tô lá dando para comer o pão, comprar o pão da noite, né? Eu trabalhava de vigilante, trabalhei muito tempo de vigilante. Aí quando eu saí da vigilância, eu montei meu próprio negócio, que era uma lan house. Comecei com a lan house. Isso faz 13 anos que eu estou no ramo. Graças a Deus, tenho o meu sustento de sair daqui da minha empresa. Não tenho do que reclamar. Aqui no Coque, realmente a cada esquina a gente encontra uma história inspiradora. Eu trabalhava, mas aí tive a ideia de outra fonte de renda, que é os bolinhos de pote, que eu fazia para vender após o meu trabalho. Aí comecei a vender aqui, assim, divulgando boca a boca, fui aprimorando, certo? E agora não ficou só nos bolos de pote, agora ficou também outros bolos, todo tipo de bolo. Bolo de milho, macaxeira, todo bolo que você quiser, você pode vir aqui. Aí, como vocês podem ver o meu banner, né? E aqui eu vendo, aqui na lojinha do meu irmão, certo? A gente coloca aqui no expositor e a gente vende. Marcelo, certo? Empreendedor nato, já vem no sangue. Esse brigadeiro aqui, certo? Nem leva margarina, nem açúcar, nem Nescau. Desse só tem nessa loja. Frutas. Eu trabalho sem essência, com a fruta de verdade, brigadeiro de jaca, brigadeiro de manga e maracujá. O meu maior sonho é ter uma doceria. Logo uma doceria, a gente está lutando forte, porque empreendedorismo não tem folga, certo? Empreendedorismo não tem folga e meu maior sonho é ter uma doceria. Vai dar moral, né? Meu irmão, é bom de verdade? Aí aqui atrai a clientela fácil. Fácil e ligeiro. Qual que tu mais gosta? Rapaz, todos, velho. Cauã, bem-vindo. Me conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia de montar um lava-jato aqui no meio da rua. Comecei com um baldezinho, um sabão, já fui começando devagarzinho, ali já comprei um produto, já fui comprando outros produtos e assim a gente foi também começando a criar um alcance, decorrer a vários clientes que vinha vindo, observava, aí passava por aqui pela gente, acabava que olhava e já encostava para lavar.
Olá, meus amores, me chamo Negrinho do Coque, comediante, humorista, pintor. Na parte da oficina eu faço a parte de preparação, certo? Que o veículo ele vem machucado, a gente rebate, aplica essa massa aqui. É um processo. Depois dessa massa vem o lixamento, depois do lixamento vem o prime, depois vem outro lixamento, depois vem o isolamento, depois vem a pintura, depois vem o verniz, depois vem o lixamento para depois dar o polimento. As pessoas pensam, não, peraí, vou trabalhar para mim, porque no meu comércio eu abro a hora que quero, fecho a hora que quero, entendeu? E, querendo ou não, eu presto um serviço para a minha própria comunidade. O Chocoque para mim é tudo, qualquer cultura, qualquer raiz. Quanta gente batalhadora e criativa, hein? E o NE1 volta amanhã, mas antes de encerrar, quero te lembrar que o NE2 de hoje começa às 6h15 e o Jornal Nacional às 7h15. Claro que você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Obrigada por sua companhia, uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.